Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui o espetacular Homem-Aranha da coleção Clássica Marvel, a edição 1 da coleção, coincidentemente a edição 1 do Homem-Aranha aqui. Lembrando que a numeração no topo da capa se refere à numeração relacionada à edição da coleção, tá? E a numeração ao lado do personagem aqui se refere à numeração relacionada à edição do personagem, tá? Então, edição 1 da coleção, edição 1 do personagem. Quando a próxima vez que vai aparecer uma edição do Homem-Aranha, vai ser na edição 10. Então nós vamos ter coleção clássica Marvel 10, Homem-Aranha 2, tá? Lembrando também que a numeração da lombada, ela se refere à numeração da coleção e não à numeração do personagem, ok? Então nós temos essa capa aqui, espetacular Homem-Aranha, a grande epopeia Marvel, poder e responsabilidade. Vamos ver a lombada, preta com azul, Homem-Aranha, olha aí a máscara do Homem-Aranha, coleção clássica Marvel 1 relacionado à edição da coleção e não à edição do personagem, ok? E aí nós temos aqui a contracapa com a arte de capa aqui de Amazing Fantasy 15, né? Que é Jack Kirby e Steve Ditko. Aí nós temos aqui 144 páginas, reunindo Amazing Fantasy 15 e Amazing Spider-Man de 1 a 5. Ok? Vamos dar uma olhadinha no quadrinho por dentro, vamos ver como é que está essa edição, que está muito bacana, está muito bonito. Uma coisa que eu acho legal, você abrindo a capa, né, e a capa traseira, e segurando o miolo, você tem aqui, né, o rosto aqui do Homem-Aranha, né, a máscara do Homem-Aranha aqui. Muito legal esse efeito. E aí, vamos dar uma olhadinha no quadrinho. Temos aqui o índice, né? Temos aqui uma introdução falando sobre essa coleção, afinal de contas é o primeiro número da coleção, então eles vão explicar aqui sobre a coleção. Temos a capa de Amazing Fantasy 15, né? De Jack Kirby e Steve Ditko. Temos aqui já um extra aqui falando a teia lançada, sobre o lançamento, né, do personagem aqui, tá? Que foi numa revista Amazing Fantasy, que era uma revista de monstros, né? Então, dentro dessa revista aqui teve mais 3 histórias de monstro e a história do Homem-Aranha aqui, que foi o lançamento do personagem para ver se ia dar certo ou não, né? E acabou dando muito certo, contanto que mais de anos depois veio aí, eu acho que 1 ano, 2 anos depois, veio a edição aqui do Homem-Aranha mesmo, né? Um quadrinho do Homem-Aranha mesmo, dele, solo. E aí nós temos aqui roteiro Stan Lee, desenho Steve Ditko e editor original Stan Lee. E aí na primeira história aqui, que já começou, né? Aqui nós temos já vários personagens sendo apresentados pra gente, personagens que vão durar até hoje, como Flash Thompson, né? Aí tá o Peter Parker aqui, temos a Liz, que foi a primeira paixãozinha do Peter lá na escola, temos a tia May, o tio Ben, né? E temos já o personagem aqui se dando mal, né? Sempre perseguido pelos colegas. Toda essa estrutura desse mundo de Peter Parker, do Homem-Aranha, já foi apresentado para a gente aqui já nessa primeira história, ou seja, o Stan Lee ele já fundamentou as bases do personagem e de todo esse universo do Homem-Aranha e do Peter Parker para a gente já nas primeiras páginas, nos primeiros quadrinhos aí do personagem, ok? E aí nós temos aqui o momento que ele vai ser picado pela aranha radioativa, o momento que ele vai começar a descobrir os poderes dele, né? Vai ficar testando os poderes, o momento que ele vai usar isso aí para ganhar um troquinho enfrentando aquele lutador lá no ringue de luta livre. Aí ele vai sentir que realmente ele tem condições, né? E aí para esconder a identidade dele, ele cria o uniforme, ó. Primeiro momento que ele está criando o uniforme, ele cria o lançador de teias também. Tudo isso já no primeiro momento aqui do personagem, né? E aí ele vai para um programa de televisão, ele fica famoso, né? Ele ganha um trocadinho ali, ele fica feliz com isso, acha que a sorte dele está mudando, até que o bandido, né? Ele acaba roubando um dinheiro lá, o policial pede para ele segurar, mas ele acaba não segurando ali, né? Coincidentemente eu falei do policial e tem uma sirene aqui fora. Enfim, e aí o Homem-Aranha ele não segura, né, o bandido, ele acaba fugindo, aí ele começa a ficar famoso, ó, as notícias sobre ele nos jornais, até que uma certa noite ele chega em casa ali e recebe a notícia de um policial,
né, de que o tio dele, o tio Ben, foi assassinado. Ele fica furioso, ele parte atrás do bandido, ele encontra o bandido e quando encontra o bandido descobre que é aquele cara que ele tinha deixado fugir lá da emissora de televisão. E aí ele entrega o bandido para a polícia, né? E aí ele chega à conclusão aqui. A gente sempre foi levado a acreditar, né, em filmes, em quadrinhos mais recentes, que tio Ben teria falado para ele que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas não, aqui ó, já depois que o tio dele está morto, que ele prende o bandido, que ele sai caminhando sozinho aqui pela cidade, ele chega à conclusão, né, de que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E assim nasce uma lenda, né? E realmente nasceu aqui um dos heróis mais amados e aclamados dos quadrinhos. Aqui temos mais um extra, os extras são excelentes, tá? Eu aconselho você a ler todos os extras, e uma coisa que eu acho bem legal nos quadrinhos é que os extras não estão todos no final, eles estão espalhados aqui entre as edições, o que faz com que a gente tenha vontade de ler, a gente leia, e a gente realmente aprende muito e tem muita informação nesses extras, e são extras que apesar de darem muita informação para a gente, não são muito extensos, o que é bem legal também isso. E aí nós temos aqui de Amazing Spider-Man número 1, a primeira revista solo do Homem-Aranha, né? Onde ele vai interagir com o Quarteto Fantástico e vai enfrentar aqui o Camaleão, seu primeiro inimigo aqui. Aí nós temos mais um extra aqui, ó, Stan Lee, o criador de universo. Vai falar aqui sobre o Stan Lee, né? E aí nós já vamos ter aqui, né, nessa história aqui o JJ perseguindo o Homem-Aranha, né? Já aqui dizendo que ele é uma ameaça, que ele precisa revelar o seu rosto, enfim, já inventando várias coisas, jogando a população e a polícia e a opinião pública contra o Homem-Aranha. Aqui o Stan Lee vai fazer um resumo do que aconteceu na história anterior, até porque muitas pessoas podem não ter lido ou simplesmente ter esquecido, afinal de contas a história foi aquela história lá, saiu uns 2 anos antes, né? Por aí. E aí ele dá essa refrescada de memória e segue com a história aqui. Tudo muito rápido, tudo muito simples, sem muita enrolação, o que é muito legal isso. O quadrinho, apesar de ter muitos balões, né, tem muita coisa para ler, a leitura dele é muito fácil, é muito fluida, né? Você acaba lendo muito facilmente tudo, né? E aí a gente vai conhecendo aqui cada vez mais o personagem vai cada vez mais se soltando, né? A gente vai vendo cada vez mais que o Peter, né, ele tem as dificuldades dele financeiras, as dificuldades dele lá na escola, né, relacionamento, ou seja, essas bases todas que a gente sempre viu do Homem-Aranha, todas elas são lançadas aqui. E o JJ continua perseguindo ele, né? Tudo que ele faz aqui tentando mostrar que ele é um cara legal, de que ele é um super-herói, de que ele está a fim de ajudar, nada disso dá certo, porque o JJ sempre acaba arrumando um jeito de jogar tudo que ele faz contra ele, né? E ele fica extremamente decepcionado com tudo isso. E aí nós vamos ter aquele enfrentando o Camaleão e ele vai interagir aqui com o Quarteto Fantástico. O interessante dessa história aqui que ele vai ser chamado de Peter Palmer, né? E a explicação que fala que nessa história o próprio Stan Lee errou o nome de sua criação. Só que ele erra o nome dele até o final dessa história, ou seja, toda vez que é pronunciado Peter, é pronunciado Peter Palmer, né? E não Peter Parker. Mas é o único momento que isso aqui acontece, né? E aí nós vamos ter o Homem-Aranha interagindo com o Quarteto Fantástico, por quê? Porque ele quer entrar para o Quarteto Fantástico. Ele enfrenta o Quarteto Fantástico para mostrar os poderes dele, as agilidades dele, porque ele acha que ele entrando para o Quarteto Fantástico, ele vai receber um salário, porque ele acha que o Quarteto Fantástico recebe um salário. Ele fica muito decepcionado quando o Quarteto Fantástico conta para ele que eles não recebem salário para salvar o mundo e salvar as pessoas. Fica muito decepcionado e desiste da ideia de fazer parte do Quarteto Fantástico. E aí ele vai enfrentar então aqui o Camaleão, né, que é o primeiro vilão que ele acaba enfrentando mesmo, que é o Camaleão. E aí nós vamos ter aqui ele enfrentando e prendendo, né, ajudando a polícia a prender o Camaleão aqui. Aí nós temos um anúncio de uma sessão de cartas que vai acontecer a partir da edição 3, né? E aí temos aqui já o segundo volume, né, a segunda edição do Homem-Aranha, que é ele enfrentando o Abutre, né? O Abutre vai estar sendo apresentado aqui pra gente aqui, né, para o público da época. E aqui o JJ, ele é responsável pela revista Agora. E aí nós vamos conhecer aqui outros personagens, como
a Beth Blunt, né? Onde aqui nós vamos ver também que o Peter ele começa a vender fotos para o JJ, ou seja, toda a base, toda a estrutura de toda essa desse universo envolvendo o Peter Parker e o Homem-Aranha, todo ele já estava sendo lançado e consolidado aqui nas primeiras páginas das primeiras edições do Homem-Aranha, né? Tá aqui o Peter Parker vendendo suas fotos, enfrentando o Abutre. Você vê que esses personagens, né, esses vilões como o Abutre, que foram apresentados lá atrás, que eles perduram até hoje, né? Eles continuam aí até hoje, junto com a gente, em cinema, nos quadrinhos, eles estão sempre aí, né? E a gente está sempre vendo eles, virou, mexeu, eles estão aparecendo numa história do Homem-Aranha. Aqui outro vilão é o Consertador, né? Essa história aqui é muito interessante porque o Homem-Aranha vai acabar impedindo uma invasão extraterrestre. Esse senhor aqui que é o Consertador, ele está macumunado com extraterrestres, né? E então o Homem-Aranha acaba descobrindo tudo e acaba então impedindo essa invasão alienígena ao planeta Terra. Muito legal essa edição aqui, inusitada também, né? O Homem-Aranha impedindo uma invasão extraterrestre. Você vai ver também que aqui eles falam muito de radiação, de coisas nucleares, atômicas, porque na época, né, a ciência era isso, era as coisas radioativas, coisas atômicas, nucleares, né? Então esses termos são muito usados aqui. Temos mais um extra aqui, aí vem o Homem-Aranha, muito legal esse texto também. Aí nós temos aqui o Dr. Octopus, né, na edição aqui, na edição 3, vai ser apresentado para a gente o Dr. Octopus, a origem dele vai ser apresentada aqui para a gente, né? Nós vamos ter os primeiros momentos aqui, ó, onde ele está usando os seus braços, acontece uma explosão e ele acaba então fundindo, né? Esses braços acabam se fundindo a ele e ele acaba controlando esses braços. Muito, muito legal. A gente percebe que tudo estava aqui. Desde o começo, tudo estava aqui, relacionado ao Homem-Aranha, né? Nós vamos ter aqui, né, essa luta entre o Dr. Octopus, muito extensa, né? Eles realmente se confrontam bastante nesse primeiro momento aqui. E aí nós vamos ter também muitas participações aqui, nos primeiros momentos do Homem-Aranha, do Tocha Humana, né? Que é o John Storm, né? Ele sempre aparece em alguma história aqui do Homem-Aranha. E aí nós temos aqui mais confrontos entre o Homem-Aranha e o Dr. Octopus, né? São momentos aqui que o Homem-Aranha começa a ficar mais engraçado também. A gente percebe que as piadinhas dele, né? Esse Homem-Aranha piadista, ele já começou a surgir aqui também. Ou seja, o Stan Lee, ele já lançou todos os alicerces, todas as bases para a personalidade, né, e as características do personagem. Aqui é um pequeno pôster que veio, né, na edição na época, né? E aí nós temos a edição 4, onde o Homem-Aranha vai estar enfrentando aqui o Homem-Areia, né? Ele vai enfrentar o Homem-Areia aqui, nós temos mais um extra, a Marvel antes da Marvel, contando uma história aqui antes da Marvel, como que a Marvel chegou a se chamar Marvel, e aí contando como que ela era e como ela se chamava antes de se chamar Marvel. Muito legal também. E aí nós temos o Homem-Aranha aqui enfrentando, né, o Homem-Areia, e aí a gente vai ver que o JJ, né, mais continua perseguindo ele, começa a colocar a dúvida se ele não seria um aliado desse Homem-Areia, que é alguém que ficava roubando, né? E a gente vai ver aqui também a origem do Homem-Areia, contando como que o Homem-Areia se tornou quem ele é, né? Muito legal também, muito, muito legal que o Flint Marko, né, ele era um bandido, fugiu e acabou sendo surpreendido por uma explosão nuclear. Olha só, tá vendo? Nuclear, radioativa, são termos que nós vamos ver muito aqui. E aí nós vamos ver aqui, né, o Homem-Aranha ganhando dinheiro, tirando fotos para ajudar a Tia May a pagar a hipoteca, ele tentando sair com a Lizzie, sendo rejeitado, as coisas não dando certo para ele. Aí quando a menina aceita sair com ele, ele acaba não podendo sair porque ele tem que enfrentar um vilão. Enfim, é a velha vida e a velha história do Homem-Aranha, já desde o seu início, desde os seus primeiros passos ali. Aí, obviamente, que ele vai, né, vencer o Homem-Areia, né? Ele vai prender o Homem-Areia aqui de uma forma muito astuta, ele vai conseguir vencer, e o JJ, mesmo ele vencendo o Homem-Areia, o JJ vai tentar incriminar ele, vai tentar acusar ele. Olha, esse JJ, desde o começo, realmente foi um pé no saco do Homem-Aranha, né? E aqui nós temos aqui a número 5, que é o Homem-Aranha enfrentando o Doutor Destino, né? Onde nós vamos ter aqui o Doutor Destino querendo fazer com que o Homem-Aranha seja um aliado dele. Mas, obviamente, que ele não vai
concordar com isso, né, porque ele quer que o Homem-Aranha seja aliado dele para poder ele enfrentar o Quarteto Fantástico e vencer o Quarteto Fantástico. Aí, como o Homem-Aranha não aceitou, ele então começa a perseguir o Homem-Aranha e tentar prender o Homem-Aranha ali. Só que aí, no primeiro momento, o Homem-Aranha escapa, né, e tal, ali, e aí o Flash, ele resolve se fantasiar de Homem-Aranha para poder dar um susto em Peter Parker. E aí o Doutor Destino acaba sequestrando o Flash, achando que ele é o Homem-Aranha, né? Porque ele inventou uma máquina ali onde ele vai conseguir perceber onde o Homem-Aranha está através, né, da sua estrutura molecular, digamos assim, e aí ele acaba, só que o Peter ele passa perto de onde estava o Flash, e aí ele acaba confundindo, porque o Peter está passando aqui do lado, ó, tá passando do lado do Flash, o Flash está com a roupa, então ele pega o Flash, né? Obviamente, até porque ele não sabe a identidade secreta do Homem-Aranha. E aí o Peter vai acabar tentando ajudar, né, o Flash a tentar libertar o Flash ali, ele se acha um idiota por isso, por tentar ajudar uma pessoa que sempre perseguiu ele, mas essas são as bases do Homem-Aranha, né? Sempre tentando ajudar até mesmo as pessoas que tentam fazer mal para ele. E aí a luta dele com o Doutor Destino é uma luta extensa também, bastante tecnológica, onde o Doutor Destino vai usar vários meios e equipamentos tecnológicos aqui para tentar vencer o Homem-Aranha, mas ele consegue escapar de tudo, né? Escapar de todos, e o Doutor Destino acaba fugindo, por quê? Porque o Quarteto Fantástico chega ali e ele fala que vai ser demais para ele enfrentar o Homem-Aranha e mais o Quarteto Fantástico. Interessante aqui, ó, que o Fantástico Carro ele já está em um formato diferente, né? A gente viu na edição da coleção clássica Marvel 2, a edição 1 do Quarteto Fantástico, né? Que esse Fantástico Carro aqui ele era mais quadradinho, né? E aqui já é uma espaçonave diferente, ó. E aí você vê que essa história aqui, ó, por que é que tá aqui tá diferente? Porque quando o Homem-Aranha foi lançado, né, o Quarteto Fantástico já estava com edições muito à frente da dele. Então significa que já haviam acontecido melhorias lá na equipe, né? E que essa história aqui se passava já em um futuro ali do Quarteto Fantástico em relação às primeiras histórias que a gente viu aqui no nosso review. E aí nós temos aqui então o Doutor Destino fugindo, né? E assim o Homem-Aranha enfrentou pela primeira vez aí o Doutor Destino, né? Aqui no final nós temos aqui alguns esboços, né? Algumas capas. Essa seria a capa aqui feita somente pelo Steve Ditko, né? Que deu inspiração, né, para a capa de Amazing Fantasy 15, né? Ó, tá vendo? Essa aqui é a capa que saiu realmente, que foi publicada do Jack Kirby e do Steve Ditko, e essa aqui seria a capa desenhada só pelo Steve Ditko, né? A inspiração é total ali. E aí nós temos aqui uma sessão de leitores, né? Para encerrar, muito divertida essa sessão aqui, muito legal também. E aí nós temos aqui o final, né, dizendo que a próxima edição será a edição do Quarteto Fantástico, que nós já fizemos vídeo aqui no canal, tá? Se você não viu, veja. Né? E falando aqui das 60 edições, as 60 primeiras edições que vão ser lançadas aí, tá ok? Então essa aqui foi a edição da coleção clássica Marvel 1, o espetacular Homem-Aranha. Pessoal, muito obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.